Então é um dia de festa, e é um dia de festa muito importante, e eu me sinto honrado de estar apresentando para vocês a nossa querida Elza Rossi. Elza que está vindo da Inglaterra, então ela é presidente do Grupo Espírita de Estudos Allan Kardec, que é um centro espírita lá de Londres, e também presidente da União das Sociedades Espíritas Britânicas. Mas é alguém que nós apreciamos bastante, e especialmente hoje, um trabalho voltado para as crianças. E como são importantes as nossas crianças. Estava vendo o bebezinho ali na frente, né? Então, duas coisas me inspiraram. A hora que eu vi o bebezinho entrando, e eu fiquei pensando, poxa, está passando na mão da mamãe, do papai, da família, o futuro dessa criança. Tudo que vai acontecer com ela no futuro, a base vai ser feita aqui na família. Um pouco antes de aqui chegarmos também, eu tive a honra de conhecer Paulo, Andréia, que são os pais da Elisa, que estava aqui apresentando. Uma jovem que eu tive o prazer de trabalhar um tempo atrás, quando eu a convidei para atuar na área de ensino. Então ela ajudava a conduzir a área de ensino, num dos departamentos. E quando nós vemos assim, uma pessoa jovem, atuante, e hoje eu tive o prazer de conhecer os pais, né, ele que é presidente da Intermunicipal, da USE Intermunicipal, lá de São José do Rio Preto, e ela também presidente de um centro espírita importante lá em São José, aí você vê a origem e a importância que é a educação das crianças. Então a frase que o pessoal fala, né, que o futuro passa pelas nossas mãos, literalmente ele passa mesmo, passa mesmo. Então é uma data bastante importante, né, para refletirmos sobre essa responsabilidade, talvez a maior responsabilidade que temos, que Deus Pai nos concedeu. Eu aproveito também para saudar Júlia Nezu, está aqui, presidente da USE, União das Sociedades Espíritas aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, Júlia. E convido, né, a Elza Rossi para tomar a palavra. Mas antes, só algumas citações, além do que nós vimos nos vídeos. A Elza é autora de 27 livros infantis, 8 impressos em alguns idiomas, inglês, espanhol, francês, além do português. Coautora do livro Terapia Espiritual pelo Passe, que é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Autora de diversos manuais de preparação do trabalhador espírita. E hoje, o lançamento especial, Tio Chico e as Crianças. É uma graça o livro, pessoal. Super bem decorado, super bem escrito. Esse nós lançamos hoje, e é uma honra estar sendo lançado aqui na Federação. E nós temos também na nossa livraria mais 2 livros, que é A Casa do Pomar, e esse outro, Aprendendo a Orar, também da nossa querida Elza Rossi. Vale muito a pena, tanto para a criança que já lê, ou como para os pais, para os avós, para os tios, para lerem para as crianças. Porque através de historinhas, nós vamos incutindo valores morais, que nós podemos dizer que é o maior investimento que nós fazemos para as crianças. Não é? Muitas vezes a gente pergunta, filho, o que você quer ser quando crescer? Né? E às vezes nós ficamos orgulhosos quando vem aquela expressão, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico. Sempre podemos conduzir assim, não, você vai ser um homem do bem. Melhor coisa, né? Não importa a carreira que ele siga, o que importa é que ele seja uma pessoa do bem. E isso nós vamos incutindo na cabeça das crianças. E a melhor forma, gente, é contar história, é contar historinha, que é uma delícia. Então a Elza vai nos inspirar com essa palestra de hoje. Fica aí a sugestão das obras. Ela inclusive vai estar autografando no final, né, da palestra. Então não vamos perder a oportunidade. Bom? E ela que trouxe, né, todos esses trabalhos inspirados justamente nos 3 filhos dela. Né? Através das historinhas que ela contava para as crianças, houve a inspiração, né, Elza? Aquela inspiração
que é uma coincidência, a inspiração mesmo, a partir daí, desse carinho com seus filhos, ela foi constituindo essas obras tão importantes. Então, peço aqui uma salva de palmas para a nossa querida Elza. Manhã radiosa. Vamos começar assim? Nós estamos aqui numa manhã radiosa, como o nosso Emmanuel começa ou termina uma tarde radiosa, uma manhã radiosa, os seus romances tão maravilhosos. E naquela radiosa manhã, a gente está junto aqui. Isso é muito importante. Num dia tão especial como foi falado antes, e essa surpresa desse vídeo, com pequenas passagens da atividade da gente. Bom, meus amigos, é realmente uma alegria poder estar nessa federação pela segunda vez, né? Que a gente já esteve aqui, acho que há uns 2 anos atrás. Né? Deixa eu só arrumar esse slide aqui. E hoje nós vamos trazer a nossa singela colaboração num assunto que é muito importante para nós, pais, avós, educadores. Né? E o nosso tema, como podem ver, mediunidade na infância. É muito bom ter que estudar para se esclarecer e para entender todo o processo educativo com crianças, entre aspas, especiais. Todos os nossos filhos são especiais para nós. E a sensibilidade mediúnica da criança é natural e frequente. Acho que muitos de vocês que estão aqui, quando foram crianças, tiveram passagens nesse gênero, ou são pais hoje e têm nos seus filhos algo diferenciado, que às vezes incomoda, que às vezes precisa entender, e principalmente os que não são espíritas, porque nós aqui entendemos tudo isso, não entendemos? Ou tem gente aqui ainda que não sabe entender a mediunidade infantil? Olha, e todo mundo está bem feito. Eu acho que eu vou sentar na cadeirinha e ouvir vocês. Então, a doutrina espírita esclarece que muitas crianças já nascem com faculdades mediúnicas, adormecidas ou parcialmente desenvolvidas. E segundo Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 8, 7, crianças pequenas percebem presenças espirituais e intuições com mais naturalidade, pois têm menor interferência do raciocínio lógico e do ceticismo adulto. A famosa inocência infantil, que é muito importante a gente passar por esta fase, né? Deixar vir a minhas crianças. E muitas vezes somos adultos na carne, mas somos ainda crianças espirituais. Então, meus amigos, todo o trabalho que eu desenvolvi, estudando, pensando, justamente por atender fraternalmente muitas mães, muitas avós em Londres, muitas vezes por telefone, me chamando da Holanda, me chamando de outros países, para conversar um pouco sobre isso, é que a ideia nasceu de preparar algumas palestras na área da obsessão infantil, mediunidade na criança, como organizar o evangelho no lar com os pequenos, o que pode se fazer de melhor, e outros mais temas na área da educação infantil. E eu baseei nesses livros que aqui vocês podem ver, não sei se estão disponíveis aqui na FESP, mas que nos dão muita base para compreender. Realmente precisa um estudo, porque é muito fácil a gente ir na internet, buscar no Google, pedir para o ChatGPT, fazer para a gente uma informação, mas é tão bom quando você tem um livro que você rabisca, que você volta nele, que você tira da estante, que você leva consigo, que você empresta, que você discute, que você estuda. Isso formam pais com condições de dar o que falou o nosso amigo Roberto Guimarães. Nosso maior tesouro que podemos oferecer aos nossos filhos é dar-lhes a atenção através da educação e não somente terceirizar a instrução nas escolas. O diálogo, o amparo, o apoio, o beijinho do joelho machucado, a conversa, o olhar no olho, o ver a respiração da criança, como é que ela está, como é que ela não está. Tudo vai depender desse conjunto de conhecimento que pais que não fazem faculdades, que não fazem doutorado para serem pais, mas podem assimilar, podem adicionar no seu dia o conhecimento para a educação das crianças. Então, aqui tem estudo sobre a obsessão infantil,
Ali eu tenho uma parte, né, inicial, e o prefácio é meu, e quem lê vai achar interessante o que eu escrevo. O livro dos médiuns, que para nós é um livro de cabeceira na ciência do espírito. A Mediunidade e Evolução, do Martins Peralva, nos traz muita informação da mediunidade para as crianças. E este livro que é fantástico, da Sueli Caldas Schubert, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Todos eles nos dão subsídios para sermos o educador mor na vida dos nossos pequeninos filhos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, o caráter da revelação espírita, no item 45, para quem quiser anotar e conferir se a Elza está falando aqui o que é certo. Tá? Diz-nos assim, Kardec, a primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Não veio de um só homem, não veio só de um revelador, mas veio de uma pleiade. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas, de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões, e os velhos sonhos. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Hoje, mais do que nunca, não sei se somente pela facilidade da internet ou sempre existiu, lógico que existiu mediunidade na infância, como eu vou mostrar para vocês aqui, situações anteriores, inclusive, à própria codificação. Mas o mais importante é que é uma lei da natureza a mediunidade, é uma lei natural, é uma lei que nos dá condições de trabalhar nos dois planos da vida enquanto médiuns educados futuramente. Né? Então, o que é a mediunidade? Faculdade natural do ser humano, instrumento divino para o progresso moral, presente em todos os povos e idades. Então, os espíritos nos ensinam que a mediunidade é uma faculdade orgânica, isto é, parte do corpo físico, se manifesta de forma específica em cada um de nós, de diversas maneiras. E Kardec afirma que todos somos médiuns, uma vez que todos sofremos influências dos espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos. Segundo a doutrina dos espíritos, a mediunidade funciona como uma ponte entre os planos material e espiritual, permitindo a comunicação entre encarnados e desencarnados. Mas, por que ocorre na infância? Porque o espírito em adaptação num novo corpo. Então, a nossa criança, ou nós mesmos, quando tivemos nessa fase da infantil, criança, até os 7 anos, a gente está numa adaptação entre os dois planos. Crianças veem os amiguinhos invisíveis com naturalidade. Mamãe, não senta aí, meu amiguinho está aí. Aí a mãe de sobressalto, para com isso, menino. Não, entenda, respeite aquilo, só não estimule, como a gente vai conversar um pouquinho mais, não é? E nessa adaptação à infância é porque tem a maior sensibilidade ao mundo espiritual. Isso esclarece-nos na questão do Livro dos Espíritos 383, fase de maleabilidade, preparação moral. Então, nós temos as obras básicas, um compêndio para a nossa vida aqui. Entendimento porque sofremos, de onde viemos, porque estamos nesse momento passando por isso,
coisas que a gente não entende, vai lá no Livro dos Espíritos, dá uma lida, busca, você vai ter respostas para tudo, porque os 4 livros estão contidos no nosso Livro dos Espíritos. Então, nós temos um compêndio, como diz o nosso querido amigo, Dr. Andrew Powell, em Londres, ele dizia, assim, Elza, vocês têm um estudo universitário nas suas mãos dentro das casas espíritas. As obras de Allan Kardec deveriam ser estudadas em todas as universidades do mundo, porque nos dá subsídios, não é? O subsídio moral dos universos, que é o Evangelho. O subsídio da ciência, através da Gênese, através do Livro dos Médiuns, do Céu e o Inferno. O subsídio do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então, nós temos todo esse compêndio. Haja vista que eu tenho o livro O Evangelho segundo o Espiritismo não como livro de religião. Se me perguntam, não. Ele é um livro da psicologia do Cristo, que nos dá esse subsídio de desenvolver a nossa capacidade de melhorarmos, entendendo o processo dessa melhora, dessa reforma, dessa condição de olhar o jardim interior, mas mais do que isso, por que ser bom é bom? Por que fazer o bem nos traz bem? Nos traz aquele conforto gostoso, não é? Deixando de lado o egoísmo, às vezes eu vou falar com vocês, vem as palavras em inglês na minha cabeça. Se eu falar, alguém me corrija. Mas assim, o selfishness, essa pride, esse orgulho que a gente muitas vezes tem e sobressai, a gente tem que lapidar, porque o diamante está embaixo de tudo isso. Deus não tem pressa que sejamos perfeitos. Para isso, nos criou. Então, meus amigos, nessa fase em que a criança se encontra, os espíritos ainda em processo da reencarnação estão mais suscetíveis às influências espirituais. E a mediunidade na infância é a capacidade das crianças, então, perceber e interagir com o mundo espiritual. Aí que está a nossa atenção devida, porque essa sensibilidade se deve ao fato de que até aos 7 anos, essa fase de transição entre os 2 planos da vida, né? Então, durante esse período, o espírito ainda mantém laços com compromissos espirituais anteriores à encarnação, o que pode facilitar o surgimento de fenômenos mediúnicos. Eu vou mostrar bem no final dos slides da fala de hoje por que eu deixei isso aqui. E também, no entanto, a mediunidade na infância não deve ser tratada com temor, mas com naturalidade e compreensão. É essencial que os pais estejam atentos e ofereçam um ambiente seguro e acolhedor para a criança poder vivenciar estas experiências de maneira equilibrada. E em O Livro dos Médiuns, capítulo 18, na questão 221, na parte 6, Kardec. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que estes organismos débeis e delicados sofreriam, por esta forma, grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Eu escrevi há muitos anos um livro que se chama Além the Little Ghost, Além o Pequeno Fantasminha, que se passa no Liceu da França. E esse livro eu fui vivenciando devagar com a nossa querida mentora Memei, passo a passo. E, ao final, foi algo maravilhoso, porque trata justamente da mediunidade na adolescência. E a explicação é tão sutil, tão carinhosa, para que o jovem possa entender o que se passa com ele nessa vivência dentro de um colégio na França. Fica aí a curiosidade para a gente futuramente podermos, quem sabe, publicar o livro, mas todas as minhas obras se encontram gratuitamente na internet por orientação espiritual, para que nenhum pai, nenhuma mãe possa ficar, quando desejar um livro, não possa comprar, que ele não possa ter essa disponibilidade. Logicamente, as obras que são publicadas são doadas os direitos de publicação às editoras, para que dela possam fazer recursos para a manutenção do seu trabalho na área da educação infanto-juvenil. Então, meus amigos,
No entanto, eu extraí como está no livro para que fique bem fácil da gente compreender. Há, no entanto, crianças que são médiums naturalmente, da mesma obra, hein? Quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Sabe o Kardec perguntando. Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada, sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o Espiritismo. O Espiritismo não é somente para nós espíritas. Não é? Qualquer pessoa de qualquer religião pode acrescentar o conhecimento espírita sem problema nenhum. Nós temos em nossa casa espírita muçulmano espírita. Nós temos no nosso trabalho na Europa judeu espírita. Eles não deixam de atuar na sinagoga ou na mesquita ou aonde quer que seja, mas eles adicionam. E para mim me engrandece a alma, porque o meu amigo Ahmed Abad, eu não sei se ele vai poder ouvir isso aqui, porque ele não entende português, mas ele é um dos que conversa comigo sobre o Evangelho, conversa comigo sobre o Livro dos Espíritos, e a quantidade de obras espíritas que ele tem na casa dele é impressiva. Muitos de nós não temos o que ele tem, porque tudo que sai em inglês ele compra. Então, isso para nós é bastante importante, sabermos e divulgarmos que o Espiritismo não é uma religião que prenda qualquer coisa. Ele é aberto, é uma filosofia que acolhe, que esclarece, que dá subsídio à paz, a pessoas, a famílias, que possam vir sem problema algum. Tudo é grátis, tudo é free nas casas espíritas, ninguém cobra nada, apenas oferece, porque Jesus disse, dai de graça o que de graça receberdes. E é o que nós fazemos com muito amor. E quem mais usufrui disso tudo é aquele que doa, porque o gesto de doar um carinho, uma atenção, uma conversa, qualquer hora da noite, do dia, atendendo uma mãe desesperada com um filho nas drogas, atendendo um marido que vai para a prisão e a esposa fica solitária, essas conversas tocam a alma e a gente é que fica agraciada. Eu agradeço a Deus todas as nossas oportunidades que temos de fazer o bem. Nessa obra fantástica, O Céu e o Inferno, gente, seja curioso, vai ler O Céu e o Inferno. Vocês, meus amigos que não são espíritas, peguem essa obra e vão ler e venham depois tirar as suas dúvidas conosco, porque ela traz, especialmente na segunda parte, são peças de teatro. Para mim, quando a gente lê essa obra, a segunda parte, que é o que a gente trabalha nas nossas reuniões mediúnicas privadas, são teatros maravilhosos. Aliás, até tem ultimamente algo parecido aqui, com a segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Então, sob a forma Clara, a forma de Clara, Clara é um personagem dessa comunicação dada no Céu e o Inferno, no capítulo 8, Expiações Terrestres. Sejam curiosos e vamos ler novamente. Clara River. Sob a forma de Clara, ela parece a irmã mais nova, que conta apenas 5 anos. Céu e o Inferno, tratando da vidência infantil. Segundo afirma essa criança, a irmã lhe aparece frequentemente e tais aparições lhe provocam exclamações de alegria como esta. Mas vejam como Clara está bonita. E Clara passou períodos na Terra, morreu bastante jovem, com problemas de saúde terríveis. Para quem lê o livro, fiquem curiosos. Vamos lá estar vendo isto. Vamos agora trazer alguns exemplos comuns dos amiguinhos invisíveis, diálogos espontâneos, né? Sonhos vívidos, premonições, sensações ou medos sem causa aparente. Médios conhecidos desde a infância, vou mostrar daqui a pouquinho, mas vamos parar um pouquinho aqui. Quem já teve oportunidade de conversar com filho, sobrinho, neto, amigo, filho de amigo, com a criança que traz o amiguinho invisível, bem constante, assim? Ou está no balanço e fala, papai, não senta aí que meu amiguinho está sentado. Não é possível que só eu vivenciei isso, gente. One, two, three. Quantas pessoas aqui? Exatamente. Como é uma coisa natural, não tem nada de sobrenatural. Sobrenatural seria não ter nada disso, não é?
E agora chegando mais um bebezinho ali, coisa mais linda do mundo, meu futuro leitor, a mamãe já vai introduzir, né? Muito bom. Sonhos vívidos. A criança fala, mamãe, eu fui naquele lugar, eu conversei com o fulano, ele mandou dizer para você isso, isso, isso. A mãe fica surpresa, como o assunto da Clara River, aqui agora há pouco no Céu e o Inferno. Então, são casos e mais casos, cada um de vocês vai perceber, e a audiência, depois que vai ter esse vídeo talvez disponível, vai lembrar do que a gente está comentando aqui agora, né? Que são, frequentemente, isso acontece. Os médiuns que eu falei que passaram por isso, que a gente ouviu em suas palestras, conversamos muito com o Divaldo, tivemos oportunidade de estar com ele por muitos e muitos anos, tanto na Mansão do Caminho, quanto ele em Londres. Fizemos 3 vezes o movimento Você é a Paz, em Londres, né, agraciando a pessoa que trabalhou com prisões, não pessoas espíritas, mas que se destacaram no bem, como é o trabalho do Grupo Kardec para a semana que vem, não é aqui? Pessoas que se destacam no bem. Então, muitos médiuns, como Chico Xavier, Divaldo, Sueli, Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira, Florencio Anton, vivenciaram e vivenciam manifestações mediúnicas entre a infância e a adolescência. E eles mesmo relatam para a gente nos seus livros, nas suas conversas, para que a gente possa, então, entender que nas suas infâncias, a mediunidade era muito forte e ela permaneceu. Ela passou de apenas pequenas visões infantis, ou estados de mediunidade infantil, mas foi alicerçado e se tornaram o que hoje nós temos em nossas mãos, essa obra maravilhosa de nosso Chico, obra maravilhosa de Divaldo Franco, livros da Sueli e outras obras mais, inclusive na pintura mediúnica, que a gente aprecia muito e temos todos os anos em Londres. Porque aqui eu vou fazer um parênteses para vocês. Muitos britânicos, que são a grande maioria que vão nas nossas reuniões desse gênero, eles dão seus depoimentos do que vem, que são médiuns, vêm na reunião mediúnica, falam conosco sobre isso e da importância de conhecerem, e daí, através da pintura mediúnica, eles chegam até a gente. Nós temos 3 britânicos que, numa reunião da pintura mediúnica, vieram estudar o espiritismo porque queriam saber mais. Então, há muitos meios, não é? A mediunidade da psicografia, da psicofonia, da escrita, da pintura e outras mais, que realmente nos trazem, através dos fenômenos, aqueles que precisam conhecer o espiritismo. E nessas obras de estudo, para entender a mediunidade na infância, eu recomendo, caso desejem, fica aqui a recomendação, sugestão, sem imposição, A Casa dos Dois Mundos, da Eleuze Rosi, que é daqui de São Paulo, e na internet, o Além, o Fantasminha do Além, que eu falei para vocês, que está no elsarossi.com, ok? Então, possíveis sinais da mediunidade na infância. Agora vamos começar. Percepção de espíritos ou entidades, sonhos ou pesadelos, se recusando a dormir no quarto dela, ou dele, aqui no caso da minha filha, né? Quando pequenina, 3, 4, 5 aninhos, ela se recusava, porque ela dizia o que ela via ali no quarto dela, e que muitas vezes ela saía do corpo e ficava pairando e observando tudo dentro do quarto, então ela via e não queria voltar para o quarto. Foi um trabalho, ela continua sendo médium ostensiva, em Curitiba, hoje na casa dos quase 50 anos, e também o filho dela, depois a gente explica, o meu neto, não é? Que também hoje já está com 20 e poucos anos, quando pequenino, 3 aninhos, ela pôs o bebedouro de água, do galão de água, bem baixinho, para que ele tomasse água quanto quisesse, não precisasse a mamãe tirar água no alto. E ela pôs aquilo, deixou, ele usava, voltava sem problema. Um belo dia, eu estava sentada no sofá, ela trabalhando na mesa, mamãe, quero água. Nicolas, vai buscar na cozinha. Aí ele foi e voltou. Mamãe, aquele homem ainda está lá. Minha filha estranhou, falei, não tem ninguém aqui, né? Aí ela foi na cozinha, não, Nicolas, não tem. Tem sim, ele está ali encostado na pia, e eu não gosto dele. Como é que ele está? Ele está de vermelho e o meu neto descreveu. Aí ela foi e falou assim, então vamos pedir para o Papai do Céu levá-lo agora, porque ele precisa trabalhar, a folga dele já terminou. Foi assim que foi feito. O espírito foi embora, foi para o seu lugar, fizemos a prece, ele tomou a aguinha dele, voltou a brincar com os carrinhos e esqueceu.
E isso é muito bom. Agora, se a gente fica estimulando, mas como é que é? Ele está lá de novo? Quando ele vier, você me chama? A gente está quase que forçando a criança, ou premiando a criança, para que ela faça isso. Então, aquela primeira parte que a gente leu do livro, quando Kardec faz a pergunta, que não se deve, né, estimular a mediunidade na criança, vidência, o que quer que seja, e tem a segunda parte dizendo que alguns naturalmente vão continuar desenvolvendo, como o caso que a gente viu com Allan Kardec, com Divaldo, etc. Então, mudança de comportamento inexplicável, chora por qualquer coisa, sem saber explicar o porquê. Também é indício de uma perturbação espiritual e a criança não consegue expressar. Expressa através do sonho, de uma zanga, onde aí é bom a mamãe, papai, fazer uma prece com a criança, sair um pouquinho da casa, ir lá no quintal, olhar a nova frutinha no pezinho, ou o novo brotinho da flor, ou um ninho de passarinho, distrair a criança daquilo e observar a importância da gente levar essa criança para conversar com alguém na casa espírita. Não tenho receio de fazer isso. Não vamos transformar a sua criança num médium, mas muito pelo contrário, auxiliar a toda a família. Adolescência. Muita atenção na adolescência. Nossos jovens terão visões. Nossos jovens têm visões. Nossos jovens têm vergonha de falar sobre isso. Nossos jovens estão perdendo o contato no diálogo com a família. Eles dialogam lá fora, mas não vêm contar para os pais ou para as mães o que está acontecendo. Muita atenção para isso. Seria muito importante se todas as casas espíritas abrissem mais espaço para teatro para os jovens, abrissem mais espaço de jovens falar com jovens. E nós temos esse trabalho na casa espírita. Jovens dirigindo o estudo para jovens, presencial, com o telão. Para os que são do interior da Inglaterra, não tem casa espírita próximo, eles possam conversar, porque a linguagem deles, a maneira deles se expressarem é diferente, desde que tenha um jovem, como aqui a nossa querida foi comentada, né, que o Roberto falou, Guimarães, sobre a jovem que ele conhece, que os pais, desde pequenininho, direcionaram para este caminho do entendimento. Então, é muito importante isso, que a gente faça um ano do jovem, alguma coisa, mas que a gente una-nos para que a gente traga um pouquinho mais de apoio a esses jovens, porque muitos estão perdidos. Isso quando não partem para as drogas, isso quando não partem para o suicídio. Este livro, Comportamento Suicida na Infância e na Adolescência, da minha doce e querida amiga Clara Lília Gonzalez de Araújo, ex-diretora da FEB, é um livro muito bom, gente. Nós traduzimos ele para o inglês, está em fase de revisão, porque a quantidade de suicídio em jovens na Inglaterra, por depressão, por falta de diálogo, por isolamento, que às vezes não é só a depressão que isola, é muito grande. Se a gente não tiver um olhar no aqui e agora, deixar para o dia de amanhã, caridade muito discutida, o socorro chega tarde, já nos disse o Dr. Bezerra. Então, que a gente não deixe para amanhã o que a gente já pode fazer ontem. Tá? Esses sinais mediúnicos na adolescência podem surgir muito fortes. E eu dou meu depoimento pessoal para vocês. Eu trabalhei no ano de 1996-7 no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, em Curitiba. Hoje ele está terceirizado para outra instituição, marista. Mas, naquela época, eu trabalhava tanto na mediúnica quanto dentro dos espaços, né, de reclusão. Uma das jovens com quem eu conversava muito, ela se abria um pouco mais comigo, então era o local que me punham para trabalhar. Ela já era o terceiro internamento dela, terceira tentativa de suicídio. Aqui não vou declinar nomes, mas os espíritos falavam para ela se matar, que ela não valia nada. Uma engenheira formada, que ela não valia nada, que o mundo não era para ela. E ela, por 3 vezes, tentou. Então, com lágrimas nos olhos, eu a punha aqui. Na Inglaterra, você não pode fazer isso, tá? Mas no Brasil, a gente tem um colo de mãe muito grande, né? E a gente abraça, a gente aconchega, porque naquele momento de orar, aquele momento de abraçar, de você andar um colo, ajuda muito, porque fortalece a pessoa fragilizada. Visões, audições, percepções espirituais, muito grande nos jovens. Eles não se abrem, o que estou falando é verdade. Tentem conversar com os jovens, sentem no chão,
Não importa se está na pedra, se está na rua, se está embaixo da árvore, se está aqui dentro. Converse com os jovens, olho no olho, um rapport, fazendo com que eles tenham confiança para poder abrir os seus corações. Porque muitas vezes eles não querem falar sobre isso. Medo de ser mal entendido e o que acontece muito, e medo de não fazer parte da, entre aspas, gangue, não é? Hoje em dia, nas escolas, sejam ricas, abastadas, sejam escolas de governo, seja escola de periferia ou do centro da cidade, existem aqueles grupos que você tem que fazer parte, mesmo que você não goste de determinadas coisas. Ou você faz parte daquele grupo, né? Fumar muito cedo, beber muito cedo, sair muito cedo, mentir para o pai e a mãe, muito, né? E se você não faz parte disso, você é excluído desse, entre aspas, bando. Isso existe, não é brincadeira, eu sou educadora também. Pais devem ouvir, orientar e buscar esclarecimento. Elza, eu não sei como falar com meu filho. Tem obras aqui, vamos conversar sobre as obras, vamos ler algum pedacinho dessas obras, ou eu gravo um áudio se eu não posso dar aquele atendimento, porque às vezes é 3 horas da manhã na Inglaterra, são 7, 9 horas na Colômbia, aí não dá para conversar, né? Tem que ajustar um pouquinho esse fuso horário. E observar de perto a depressão. Não nos acanhemos, não. A gente fica não, vou respeitar o meu filho, ele entra, tranca o quarto, e o quarto é dele. Não. O filho não paga aluguel. O filho está sobre nossa responsabilidade. Pai que deixa filho fazer o que quer, na hora que quer, como quer, e ganhar a vida dos pais, está errado. Pai e mãe não são amiguinhos, invertido de comas, né? Entre aspas, não são amiguinhos de filhos. Pai e mãe é o educador, é o responsável perante Deus sobre esses seres que nos foram dados à guarda. Não é? Passes na Casa Espírita, Evangelho no Lar, ajuda muito. Aí, por esse prisma, eu desenvolvi também uma palestra, Evangelho no Lar com os pequenos, porque não é exatamente como a gente faz, né, nós adultos somente, mas tem muito mais detalhes que dá para fazer um momento prazeroso com as crianças. Então, o papel do lar e dos pais. Evitar rotular como médium, como a gente falou no início, né, priorizar o equilíbrio, lidar com a mediunidade da criança com naturalidade, sem expor, dizendo, meu filho é um médiumzinho, e até aplica passe, como eu já ouvi, a mãe toda feliz me dizendo isso. Aí a gente falou assim, vamos conversar sobre isso depois? Não só na frente da criança, né? Criar sempre esse ambiente de paz, de amor, de oração, manter o nosso lar higienizados, tetos, paredes e chão, fluidicamente falando, porque as brigas, maledicências, gritos, pornografia na televisão, ou terrorismo, que eu vou mostrar mais para frente aqui, isso aí que fica impregnado, são miasmas, são formas, pensamentos que permanecem no lar. E a gente tem que higienizar isso, porque nós precisamos respirar um ar puro de todas essas vicissitudes, né? Levar a criança para estar com outras na evangelização, onde eles possam dialogar, conversar. Às vezes eu evangelizo em Londres, quando falta um evangelizador na casa espírita, e às vezes o Bank está faltando evangelizador. Elza, você pode? Claro que eu vou correndo lá, porque eu gosto disso. Eu observo a criança. E eu já trabalhei na evangelização com criança no autista extremo, de sentar no chão com essa criança e ficar com um disco, um DVD, rodando no dedinho, muito tempo. Mas a nossa conexão foi o spin, foi o girar daquilo. Naquilo eu podia orar com ele, ele não estava absorvendo nesse momento, mas o Espírito estava observando. Isso nos gerou a preparação de um manual especial para o educador espírita na inclusão de crianças como autista, como crianças de cadeira de rodas, como crianças, enfim, que precisam de um apoio especial do educador espírita. Esse manual está disponível em 3, 4 idiomas no nosso website: português, francês, inglês e espanhol. E o papel do ambiente familiar e espiritual. Aqui já lemos, vamos aqui. O ambiente familiar e escolar influencia muito. Calma, afeto, oração, leituras edificantes e estímulo à criatividade fortalecem a mediunidade construtiva. Não sabemos o dia de amanhã dos nossos filhos, aliás, não sabemos o nosso minuto seguinte, daqui a agora. Não é? O
O que nós sabemos é um passado que a gente precisa ajustar algumas coisas, tirar as coisas boas, as coisas que não foram boas, colocar nas árvores do jardim quando passar. Aquilo não me afeta mais, já pus aquela dor do processo passado em algum lugar. Porque a gente fica detached, fica desprendido dessas coisas do passado. Ler com os pequeninos livrinhos de historinhas que tratam da espiritualidade, evitar certos desenhos animados antes de irem para a cama, antes de irem dormir. Aqui tem o QR Code, se alguém quiser apontar o telefone para depois entrar no website, vejam o que tem lá. Não pus tudo não, porque eu estou numa fala pública, né? Desenhos animados não recomendados. O que os pais precisam saber dessa Baby Care? É um site no YouTube. Então, nem todos os desenhos animados criados para entreter crianças são benéficos e adequados. Me perdoem o português aqui, que tem bastante errinhos que eu estou vendo. Para as nossas crianças. Por isso, resigna nos pais a dúvida: quais os desenhos animados seguros para o meu filho? Então, a gente fica em dúvida, porque é muito fácil o pai e a mãe dizer: eu chego cansado do trabalho. Aí pego o meu iPad, ponho um desenho ali no bercinho ou no chão para o meu bebê ficar vendo e eu dou uma descansada. Mas saber-me lá o que você põe. Porque hoje, com esse dedinho bonitinho que eles têm, eles vão rodando, obrigada, eles vão rodando e buscando coisas na internet. Nossas crianças já nasceram com a mão no mouse, tá? Já nasceram fazendo coisas que a gente não sabe. Muitas vezes eu pedi ajuda para minha neta, de 5 anos, determinadas coisas no meu celular. Vovó, você não sabe disso? Não, não sei. 2 segundos já resolvia. Então, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida. Pais, chequem o zero acima de 12, tá? 0 a 12 anos. Ou, por ser Peppa Pig, deixa os pequenos assistirem. Todo mundo adora Peppa Pig aqui, né? Eu já comprei coisa Peppa Pig, já levei para a netinha, tal. Mas quando eu assisti esse vídeo, agora, recentemente, a hora que eu estava preparando essa palestra para fazer em Londres, a hora que começa essa Peppa Pig, bem assim como está aqui. Gostaria de avisá-los que isso é só uma creepypasta. Nosso intuito é entreter vocês e deixá-los com um pouquinho de medo. Bom vídeo. Mas esse pouquinho de medo é o dedinho da criança colocado no copo de cerveja do pai. Inocentemente, papai está no churrasco, mamãe está no churrasco, todos felizes, um dia agradável, dia da criança, bebê no colo, papai tomando chopp, lá vai o dedinho da criança e põe na boca. Lá o dedinho da criança é tão pequenininho, né? Não quer dizer nada. A gente não sabe o que a gente pode estar despertando nesse ser que talvez tenha vindo nessa encarnação para se ver livre do alcoolismo. Então, a gente tem que ter também essa né, não só fisicamente, porque não faz bem para a criança, como também entender que a gente pode estar despertando algo negativo nas crianças. E os filmes de terror, ou desenhos, entre aspas, inocentes, mas que têm uma ponta de terror, podem trazer o terror noturno nas nossas crianças? Sim. Às vezes a mãe terceiriza, deixa com a babá, não sabe nem o que a babá está colocando no iPad para mostrar para a criança, e depois a gente se depara com situações bastante difíceis. Aqui, recomendando novamente. Então, pais que não são espíritas. Acolher a sua criança sem medo ou preconceito. Se aqui estiveram ouvindo pais que não são espíritas, depois deixem, se for possível, seu detalhe no chat, no box do YouTube, onde esse vídeo provavelmente vai aparecer, e possam escrever ali o que vocês pensam sobre isso, pais que não são espíritas. E se precisar de ajuda, não hesite. Vai no site, vai na internet, busque uma casa espírita, vai esclarecer, vai trazer conteúdo para você. Não deixe sua religião até que você entenda todo esse processo. Respeitar o que a criança relata sem alimentar fantasias. Não precisa mudar a sua religião, já comentei. Buscar esclarecimento numa casa espírita séria, muito bom. Espiritismo orienta com fraternidade, sem imposições e sem julgamentos, tá? Considerar o atendimento fraterno na casa espírita, o pai ou a mãe que assim necessita. Devemos lembrar sempre que a criança que manifesta mediunidade deve ser orientada com cuidado, amor e simplicidade, sem alarmismo. Se a criança percebe que você vai falar para olha, meu filho teve uma evidência assim, X, Y, Z, aí comenta de novo e comenta de novo,
ele vai se sentir premiado ou vai se sentir muito chateado. Por que a minha mãe fala tanto de mim? Deve ser algo muito importante para ela estar trazendo essa informação. Subitamente, a gente está reforçando isso, né? E o reforço não é nessa direção. Então, é evitar projeções de medo, superstição ou normalização rígida. Olha, o bicho-papão vem te pegar se você não fizer. Olha, o homem do saco preto vem te pegar se você não fizer. Isso é muito também perigoso, né? Que possam reprimir essa faculdade, levando a traumas ou bloqueios no futuro, né? Aqui eu vou trazer para vocês rapidamente. Quem conhece Dr. Hernani Guimarães Andrade, o nosso maior cientista brasileiro? Uhul! Eu gosto muito do Dr. Hernani. Nós traduzimos algumas obras dele ao inglês, que faz muito sentido. Ele é muito ciência, né? Ciência, pesquisa. E o que ele trouxe para nós, reencarnação no Brasil, acho que são 80 casos de reencarnação no Brasil, é muito importante as comprovações. Então, nossos filhos pequeninos já tiveram reencarnações conosco ou não, já vieram de outros sistemas ou não, a gente não sabe quem foi esse espírito no passado. O que a gente sabe é o que a gente tem que atenuar neles e o que a gente tem que reforçar neles, aqueles pais que trabalham a educação com Jesus. E o Dr. Ian Stevenson veio ao Brasil e trabalhou com o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Fez muitas experiências, conheceu Chico Xavier através do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Dr. Ian Stevenson desencarnou, mas deixou o Dr. Jim Tucker, que nós recebemos na Inglaterra para os nossos congressos médicos espíritas, falando das evidências em reencarnação. Gente, o livro dele só não tem título de espírita, não tem título da ciência espírita. O resto está ali. Todo o descritivo deste livro, especialmente Evidência da Reencarnação, para nós é um livro que a gente lê com os olhos de espírita. Também um fato interessante, existe um programa de televisão que é Ghost Inside My Child, o espírito dentro da minha criança. É um programa. Esse programa traz evidências de reencarnação, mediunidade em criança, lembranças de vidas passadas. É muito, muito interessante. Quem pode entender o inglês, ou então vai lá no YouTube e coloca o CC, que é trocar a legenda para o português. Aí vocês vão conseguir acompanhar a beleza desses programas, né? E então eles falam desse menino de 7 anos que diz ter morrido no atentado das Torres Gêmeas. Eu acho que vocês já tiveram essa notícia aqui também, né? Porque ele fala com detalhes como ele desencarnou, o que aconteceu, coisas que nenhum de nós poderíamos saber, porque o acontecimento estava lá dentro, não tinha ninguém lá dentro com uma câmera, ninguém lá dentro podia descrever o que estava se passando, a não ser que esteja realmente passando pelo processo da morte, né? E Cade é o nome dele, de apenas 7 anos, deixou os pais em pânico ao descrever a própria morte em detalhes. Durante uma entrevista neste programa da TV americana, o menino disse que morreu durante os ataques terroristas no World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro de 2001. A gente não vai esquecer isso, porque o mundo inteiro vivenciou, né? E a família aponta que Cade sempre foi uma criança diferente, mas foi o relato dos pais que chamaram a atenção. Outro assunto dessa mesma série de programa, essa criança de 2 anos, que se lembra de ser o engenheiro do Titanic, caso real de reencarnação. Por quê? Quando eu estava lendo, eu falei, mamma mia, que coisa fantástica. Ele descreve toda a planta interna do Titanic, sem que o pessoal de fora não conhecia essa planta especial que ele fez com uma câmara secreta, uma câmara que ele utilizava para os trabalhos dele dentro do Titanic. E ele, então, descreve com bastante acureza. Aí, quando o pessoal das pesquisas foram buscar essas informações, realmente eles encontraram que tinham 2 espaços na Inglaterra, né? Liverpool, ao norte, e Southampton, no sul. Eles encontraram essas plantas feitas por ele à época. E o menino, quando visitou os espaços, visitou o museu, acho que é Liverpool,
ele fez assim, descrições para as pessoas que ali estavam, que agora ele não está mais com 2 aninhos, é assim, de muita evidência. Não tem como a gente negar essa mediunidade, essa lembrança do passado, essa descrição numa criança tão pequenina, né? Um espírito velho, milenar, num corpo pequenino. Então, para dar um reforço aqui, quem é Dr. Jim Tucker, caso vocês venham a ler o livro, ele é da Universidade de Virgínia, uma pessoa muito querida, não sobe em pedestal, mas senta com a gente e conversa. Neurological and Psychological Analysis, aqui está tudo em inglês, né? Deixa eu ver se eu passo aqui, ó. Está mais fácil para vocês lerem agora do que eu comentar somente, né? Mas, enfim, aí está o Dr. Jim Tucker. E os documentos de evidência que trouxeram para ele analisar sobre esse garoto, está todo ali do lado direito, né? E nós vamos partir, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas devagarzinho nós vamos partir para a nossa conclusão. Aí, a coisa assim, bastante importante da gente lembrar, que as crianças, aqueles 3 pastorzinhos, que viram a figura, né, a aparição católica tal, de Maria Santíssima, não sei qual é a santa, mas acho que é Maria Santíssima, conversando com eles, né, com os 3 pastorzinhos, e eles descreveram essa evidência, já está aí dentro da própria Igreja Católica, mediunidade, né, de visão na infância. E a mediunidade deve ser tratada como instrumento de luz e não de medo. Também não vamos brigar com nossos filhos que apresentem a mediunidade. Vamos ser pais educados, né? Infância e juventude, prioridade é a formação moral. Logicamente, pais dão melhor escola, fazem sacrifícios, tudo bem, aqueles que podem. Mas o mais importante de tudo, se você não pode dar uma educação num colégio pago, caro, etc., e a educação é no colégio do governo, como eu sou da Inglaterra também, a gente procura conversar com essa criança e dar essa educação moral, que é o maior tesouro que eles vão ter quando crescerem para serem cidadãos de bem, como diz o Roberto, achei bonito aquilo, mas não só isso. Se for um espírita conhecedor do que faz e a importância de ter a sua autenticidade no serviço e ao trabalho, colocando a mão na charrua sem olhar para trás, mas servindo a Jesus, Kardec e a espiritualidade maior que nos guia nas casas espíritas. Então, a mediunidade, iluminada pelo Evangelho de Jesus, é bênção para todos. Não vamos esquecer, então, os que puderem, vamos estar com os nossos livrinhos ali. Deixo aqui para vocês, não sei se vai ter tempo de algumas perguntas, se não, eu deixo aqui para vocês a literatura que vocês podem adquirir gratuitamente, ou então entrar na Amazon. Tem livros em inglês e em português, da minha autoria, não só da minha autoria, me perdoe a minha querida Meimei, da nossa autoria, como ela descreve nossos livrinhos, Elza, nas mensagens, nossos livrinhos. Então, eu só não coloco o nome de Meimei para lá e para cá, mas pelo respeito. Mas está aí no elsarossi.com, para quem desejar mais livros. E também, aqui, o livro que estamos lançando hoje, em português, Aprendendo a Orar. Aliás, eu falei rapidamente para o Roberto ali, que é a primeira vez que uma livraria onde eu vou fazer alguma coisa tem 3 obras minhas, que são inéditas praticamente, né, inéditas, juntas no mesmo dia. Então, aqueles pais que desejarem enriquecer a biblioteca para o amanhã dos seus filhos, bebês, ou para si próprios, porque eu fui lançar um livro em alemão, na Alemanha, e o livro era em inglês, não em alemão. E um alemão leu o livro e disse: Elza, se eu tivesse lido esse livro quando eu tinha 6 anos, eu não tinha sofrido tanto a morte do meu pai, que é justamente para ajudar a criança na fase que papai, mamãe ou alguém da família desencarna, né? E aí ele falou assim: eu posso traduzir esse livro ao alemão? Eu falei: Udo, of course you can. Udo, claro que você pode. E ele traduziu para o alemão. E eu fiquei sabendo essa semana que o livro está totalmente esgotado. Então, está aí mais chances para mais literaturas para quem desejar. Meus amigos, a minha gratidão é imensa pelo seu carinho, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui com vocês e, quiçá, em futuros próximos, a gente, cada vez que passar em São Paulo, se me derem essa oportunidade, eu aqui estarei com muito carinho, muito amor. Até lá, um beijo em cada coração e daqui a pouquinho estaremos ali autografando para vocês. Venham lá que a gente dá um abraço e tira a foto.
tá? Porque eu sou a mulher da fotografia. Museólogo não deixa de guardar fotografia. Então, como museóloga, onde eu vou, tem que ter que guardar foto. Porque eu não sei meu dia de amanhã, a história que vai ser feita, não é mesmo? Então, um beijo em cada coração. Muito obrigada e fiquem todos com Deus. Gratidão.